Olá pessoal, tudo bem? Eis-me aqui novamente, estou aqui para falar com vocês sobre reforma da Previdência, né? Nós vivemos tempos difíceis e tempo em que nós precisaremos nos unir, né, para deter esse ataque que está sendo feito, né, contra os direitos sociais dos brasileiros, né? Vivemos um momento de grande ataque dos agentes econômicos em relação à previdência social, né? E daí a necessidade de nós nos unirmos para levar a informação, a verdade e disseminá-la na sociedade, né? Eu vou me ater a uma explicação sobre a falácia do déficit da Previdência, tá? Primeiramente, é importante dizer que não há déficit na Previdência Social. O que existe, na verdade, é um déficit, né, de verdade por parte do nosso governo, né? O que existe é um déficit de pessoas competentes, capazes, né, de enfrentar uma coisa que é uma constante, a ineficiência estatal, que está presente também na Previdência Social, né? Essa ineficiência estatal, ela causa prejuízos bilionários à nação. Então, o que nós precisamos é de uma política de gestão moderna, capaz de atender aquilo que a sociedade brasileira mais almeja, né? Serviços públicos de qualidade. Nós temos um grande problema de gestão relacionado, né, ao baixo investimento na capacitação dos servidores do INSS. E isso tem causado um prejuízo bilionário à nação. Por quê? No momento que o servidor lá do INSS indefere um benefício, o segurado insatisfeito, ele vai recorrer dessa negatória, né, dessa ação denegatória do INSS. E ele vai recorrer ao Poder Judiciário, né, que vai ser mais um processo, né, lá para abarrotar o Poder Judiciário. Todo processo judicial ele tem um custo, né, e esse custo ele é carreado para aquilo que o governo chama de rombo da Previdência Social, mas que na verdade é um rombo causado pela ineficiência estatal. E isso tem que ser levado em consideração. Os economistas que defendem a reforma da Previdência e o próprio governo, eles não sequer têm dados relacionados a essa ineficiência. E ela existe, e ela é tamanha, né, que basta que você entre no site lá do Conselho Nacional de Justiça e você vai verificar que o INSS ele é o maior litigante do país, né? E ele lidera sucessivamente o ranking de número 1 de maior litigante do país. Isso prejudica o Poder Judiciário, isso causa um rombo bilionário, porque todo processo judicial ele tem um custo. Quando o INSS ele é condenado, as ações, todas as ações de matéria previdenciárias, elas têm um valor de causa. E sobre esse valor de causa incide o que? As atualizações monetárias, incide sucumbência, e isso é repassado lá para o rombo da Previdência Social. Então isso tem que ser dito, tá? E não há monitoração em matéria de contencioso previdenciário. Então nós temos um grande problema de ineficiência estatal que tem onerado significativamente a sociedade brasileira, né? E é um problema que entra presidente, entra ministro, sai ministro e que não se resolve, né? Então é preciso coragem, é preciso inteligência, é preciso pessoas competentes para atacar esse problema. Bom, com relação à falácia do déficit da Previdência, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o que diz a nossa Carta Magna. A Constituição Federal de 88
né, o poder constituinte originário, ele foi muito sábio ao definir o que vem a ser a Seguridade Social e ao indicar a fonte de custeio, a fonte de financiamento da Seguridade Social. De acordo com o artigo 194 da nossa Constituição, a Seguridade Social ela está apoiada na saúde, na previdência e na assistência social. Ou seja, o nosso tripé de Seguridade Social ele está baseado em previdência, saúde e assistência social. E o nosso poder constituinte originário, ele também foi sábio ao definir a fonte de custeio. A fonte de custeio, ela vai ser encontrada no artigo 195 da Constituição Federal. E lá você observa que a fonte de custeio para financiar, né, a fonte de financiamento da Seguridade Social, ela é bastante ampla, né? Quem paga é o governo e a sociedade como um todo, de forma direta e indireta. A sociedade ela é solidária no financiamento da Seguridade Social. Primeiro, vamos lá, as empresas. Todas as empresas elas contribuem para o financiamento da Seguridade. Essa contribuição ela vem lá na folha de pagamentos. 20% do total da folha, ele é repassado para financiar a Seguridade Social. O governo ele também busca no faturamento das empresas, através da COFINS e do PIS, a fonte de financiamento da Seguridade Social. Tudo que você compra, tudo, a sua conta de energia, a sua conta de telefone, quando você vai no supermercado, qualquer aquisição de bens e serviços que você faz, você está contribuindo para financiar a Seguridade Social. O governo ele vai buscar no faturamento das empresas a tributação para financiar a Seguridade Social. E não é só no faturamento, tá? O governo também ele tributa o lucro das empresas. A contribuição social sobre o lucro, ela está lá, né? E o governo vai tributar esse lucro das empresas. Além disso, a Previdência, ela também tem a contribuição previdenciária, que ela tem natureza jurídica de tributo. A contribuição previdenciária é paga por todos os trabalhadores. Toda pessoa que tem carteira assinada, ele é um filiado obrigatório do regime de previdência. Portanto, imagine todo mundo trabalhando e recolhendo INSS. E sobre o montante da folha, a empresa ainda paga 20%. E sobre tudo que se vende, em tudo que é prestado de serviço, o governo vai lá no faturamento das empresas e se apropria de parte dessa receita. Também o governo tributa o lucro da empresa. Todo o recurso das loterias do governo, a Mega Sena, por exemplo, as loterias da Caixa Econômica, a Loteria Federal, o governo se apropria de uma forma bastante significativa dessas receitas dos concursos de prognósticos. Outra fonte também de financiamento é que todos os produtos que são importados, sejam eles bens ou serviços, eles sofrem tributação do PIS e da COFINS. Portanto, a fonte de financiamento da Seguridade Social ela é ampla, como vocês podem observar. Qual é o problema? Como surgiu o rombo da Previdência? Primeiramente, nós temos que dizer que nós fomos roubados. Os políticos, eles criaram um instrumento chamado de PEC. Eles criaram, através de uma PEC, um instrumento chamado de DRU, Desvinculação de Receitas da União. Foi criado no governo Fernando Henrique, foi mantido pelo Lula, pela Dilma, e agora no governo Temer, através da PEC 31 de 2016, o governo ele ampliou de 20% para 30%, o percentual de desvinculação de receita da União,
que na prática significa uma permissão para que a União se aproprie da arrecadação que financia a Seguridade Social. Agora, o mais intrigante, né, o que também é motivo de preocupação e de certa perplexidade, é que essa irresponsabilidade com os recursos da Seguridade Social, ele não ficou limitado apenas a essa farra que a União faz, tá? Eles agora, com a PEC 31 de 2016, eles ampliaram essa farra, tá, para estados, Distrito Federal e municípios. E fica aqui registrado o meu alerta, tá? Nós vamos ter problemas em relação a essas políticas públicas de saúde, de previdência e de assistência social, né? E, com certeza, os servidores públicos de todos esses entes, eles vão sofrer futuramente em relação a essa questão. Então, meus caros, na prática, a DRU nada mais é do que o governo colocar a sua mãozona nos recursos que financiam a previdência, a saúde e a assistência social. E essa mãozona, ela é de 30%. A verdade é que, ao longo dos últimos anos, nós estamos sendo roubados. Eles saquearam a Previdência, tá? Eles se apropriaram dos recursos da Seguridade Social, através desse mecanismo, que é a desvinculação de receitas da União, e que nós condenamos, tá? Quer acabar com o rombo da Previdência Social? É simples, acaba com a DRU. Pronto. Sem DRU, sem rombo. E vocês sabem por que o governo criou a DRU? A verdade é que tanto Fernando Henrique quanto o governo Lula e Dilma, eles ampliaram o endividamento público, tá? A dívida pública cresceu significativamente e hoje ela bateu 70% do PIB. Dívida significa que você vai ter um custo com rolagem da dívida. Você vai ter que pagar juros. E de onde é que eles vão pagar juros? Eles vão buscar o dinheiro lá do aposentado. Então, meus amigos, nós precisamos de decisões políticas menos equivocadas. O erro tem causado um prejuízo bilionário ao país, né? Essa nossa política econômica, essa política monetária, sobretudo o Banco Central cobrando esses juros abusivos, os maiores juros do planeta, só acontece no Brasil, né? É uma vergonha um país em depressão econômica, milhões de desempregados, o país já não está mais em recessão, ele já está em depressão econômica e o Banco Central adotando essa taxa de juros extremamente abusiva, que tem causado esse grande desemprego no Brasil, né? Países como os Estados Unidos e a União Europeia, o que foi que eles fizeram para enfrentar a crise econômica de 2008? Eles adotaram políticas expansionistas, eles reduziram os juros e aqui no Brasil está se aumentando os juros. Então, essa é a denúncia. E quando o governo aumenta a taxa de juros, ele está produzindo déficit para o próprio governo. Ou seja, ele está criando uma despesa, que essa despesa com juros vai precisar ser rolada. E para rolar essas despesas, eles fazem reforma da Previdência para tirar comida da boca de idoso. Olha, essa é uma proposta imoral, indecente, desumana e que nós temos que reagir a ela. Nós precisamos de decisões políticas corretas, adequadas, alinhadas aos anseios da população. O governo, ele é incompetente para promover o crescimento econômico. O que nós precisamos é de crescimento econômico, porque no momento que você coloca esses mais de 13 milhões de desempregados para trabalhar, você está gerando um aumento da receita da Previdência Social. E com isso você não vai ter despesa com pagamento de seguro-desemprego, por exemplo. Então, o problema da Previdência, ele se resolve com crescimento econômico, com combate à corrupção. E se for para fazer reforma na Previdência, vamos começar reformando a Previdência dos políticos, onde já se viu um político com 8 anos de mandato, ele já consegue obter a sua aposentadoria, enquanto que a grande massa de trabalhadores, eles querem colocar uma contribuição de 49 anos de contribuição
para que o aposentado consiga ter uma aposentadoria, o trabalhador consiga ter uma aposentadoria integral. 49 anos de contribuição e uma idade mínima de 65. Quando pessoas como Fernando Henrique, como pessoas como o próprio Michel Temer se aposentaram com bem menos contribuição e com uma idade muito inferior a essa que está sendo exigida dos brasileiros.